meu nome é Marcelo, eu sou professor de Filosofia do Colégio Companheiros de Maryland, no curso de EJA Noturno, e essa videoaula versa sobre o conteúdo da 8ª fase, e o assunto é moral. O que é moral? A moral é uma ciência humana, né? Ela faz parte da filosofia e ela se dedica a estudar a conduta humana, ou seja, ela estuda, ou pelo menos reflete sobre o que deve e o que não deve ser feito pelo ser humano que vive em grupo, que vive em sociedade. Só que o estudo dessa conduta humana ele não é do ponto de vista científico, e sim do ponto de vista social, da ciência social. A moral vai se preocupar em determinar o que deve e o que não deve ser feito, ou seja, o que é moralmente aceito e o que não é moralmente aceito. Ela se preocupa em descobrir por que determinada atitude é praticada e como ela deve ser praticada. A moral ela muda, ela varia no tempo e no espaço, ou seja, o que era moral em uma determinada época pode ser imoral hoje. O que é moral em um determinado local pode ser imoral aqui. Então a moral ela não é uniforme. Ao longo do tempo ela vai se modificando, ela vai se adaptando e ela é um produto da cultura. Ela é sempre um produto de determinada cultura. Portanto, certos fatores culturais que podem chocar um grupo social podem ser naturalmente aceitos ou socialmente aceitos por um outro grupo social, já que a moral ela é fruto do meio, né? Então não existe uma moral universal. Não existe uma moral que seja aceita em qualquer lugar, ou seja, não existe uma moral uniforme nem no tempo e nem no espaço, né? Um outro aspecto importante que deve ser refletido sobre a moral é que não existe moral se você não tiver liberdade, ou seja, você só pode compreender um indivíduo moralmente se ele tiver liberdade de atuar, se ele tiver liberdade, se ele for dono dos seus próprios atos. Se você, por exemplo, pensar num escravo, e esse escravo ele está cometendo algum ato que seja considerado imoral, como assassinar uma pessoa, amando do seu dono, amando do seu senhorio, isso não pode ser considerado um ato moral, ou nem imoral, porque ele não é um ato que tenha nascido do livre-arbítrio, da vontade do indivíduo. Ele é um ato que está sendo cometido por ordem de uma outra pessoa, portanto isso não deve ser julgado nem moralmente nem imoralmente. Nós só podemos considerar um ato moral ou imoral quando o indivíduo está na plena atividade, está na plena atividade das suas faculdades mentais, está no pleno exercício da sua vontade, ou seja, quando ele tem livre arbítrio. Então, dessa forma, a moral ela anda lado a lado com a liberdade individual e a liberdade do grupo, a liberdade social. Portanto, não devemos entender a moral como universal no sentido de que qualquer atitude de qualquer indivíduo pode ser considerada moral. Então, só existe moral se existir liberdade, tá? Então, eu gostaria de colocar como tema, como exercício para essa pequena videoaula, que os alunos que estiverem assistindo escrevessem, tá? O que eles entenderam, né, que seja moral, o que é moral, e qual o paralelo, o que há em comum entre a moral e a liberdade. Tá ok? Até a próxima.